orquestra. Ele levantava todo mundo. Levanta, né? Tá vivo. Grande Bruce Springsteen. Cantor. Tem pra ninguém não, minha gente. E essa música ele dança com a mamãezinha dele, hein? A mamãezinha dele faleceu aí o ano passado, no começo desse ano aqui. E ele dançava essa música junto com a mãe, assim, ó. Dançava assim, junto com a mãe. Bruce Springsteen. Gente, olha só, o programa tá começando, mais um programa Bendita Hora, nessa terça-feira. Segunda semana do tempo do advento, e o Natal tá chegando, que coisa. Finalzinho do ano, mais um ano se passou, né? Mas o padre aqui tá muito bem servido, mas antes do padre apresentar essa galera maravilhosa, eu quero convidar você, vem junto com o Padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Jesus é o Senhor. Muito bem, minha gente. Olha aqui, ó. Padre, estou muito feliz, porque eu só tenho os melhores nesse dia aqui. Os melhores convidados pelo Padre Marcos aqui, pelo Rodolfo. Ó, vou começar pela minha direita e a sua esquerda aí. Ele é maestro dos bons, um dos melhores do Brasil e do mundo, hein? Maestro Júlio César Versolato, que é presidente da orquestra de... Como é que é? Versolato. Não é pra ninguém, o doutor, olha, maestro Júlio, é um doutor na música. Prazer, viu? Prazer. Seja bem-vindo aqui, viu, maestro? Agradeço o convite, parabéns pelo programa, todos os convidados, toda a equipe técnica aí, o público. Maravilha, daqui a pouquinho o padre vai mostrar também o filhão dele que tá aí, tá? Um filhão dele de 14 anos, que é o Bernardo também. Já, o padre vai mostrar. Mas eu tenho a alegria que tá de novo com ele aqui no meu programa. Ele é professor de prótese dental e especialista, minha gente, ó, em implantes dentários, hein? Nada mais, nada menos do que o doutor Aônio Vieira. Doutor, tamo junto sempre, viu? Bom estar com você. Sempre é muito bom estar contigo. Maravilha. Maravilha. Acompanha o seu programa todas as quintas-feiras. Tamo junto, padre. Tamo junto. Esse doutor aí gosta do padre rock and roll, hein? Tamo juntos aí, grande doutor. Gosto muito dele. Meu lado esquerdo, seu direito, ela é diferente. Psicóloga, teóloga e palestrante. Nada mais, nada menos do que a nossa querida Meire Caminha. E que tem essa apresentação aqui, ó. Olha a voz. Musiquinha. Ó, Elvis Presley cantando em homenagem à nossa princesinha do Oriente. O quê? Grande Meirinha. Ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. É um grande advogado, muito competente, e nós temos a alegria de recebê-lo hoje aqui pela primeira vez no meu programa, Dr. Danilo Schettini. Doutor Danilo, prazer, seja bem-vindo. Obrigado, grande uma alegria honra. Aqui, viu? Obrigado, uma honra participar do programa. Estou à disposição aí para a gente poder contribuir com o público. Maravilha. Bom, então vamos lá, vamos participar então do pensamento do dia. Eu quero ouvir um pouquinho a opinião da mesa sobre esse pensamento aqui, ó. Minha relação com a academia é séria, seriamente complicada. Mas por quê? Hoje a academia está em alta. Nós estamos vivendo a era da como é que é? Do Fisiculturismo, é isso? Fisiculturismo, de todo mundo pensando na saúde, homens, mulheres, pessoas da saúde, da fitness, saúde, né? o fitness, todo mundo, os médicos todos estão falando, ó, academia. Todo dia apareceu aí, doutor, eu fui fazer meu exame recentemente, eu estava até falando com o diretor ali, a gordura no fígado. Primeira coisa que ele foi falar, olha, alimentação e academia, exercício físico. Então é o seguinte, gente, só que nem todo mundo curte uma academia e exercício físico, né?
É difícil, Como né, que a gente vai Fábio? trabalhar isso aí, né? Essa relação. É que a nossa preguiça impera. Eu vou todo dia, já fui hoje. Mas eu falo, meu filho vai comigo, né, desde os 12. E aí ele não queria ir. Eu falo pra ele assim, ó, não vai ter nenhum dia que você vai acordar com uma super vontade de ir pra academia e você falar, academia, uhul. Não acontece. Você todo dia vai acordar com preguiça, só que você tem que vencer a sua preguiça todo dia. E a gente tem que pensar que isso é uma virtude. Vencer a preguiça é uma virtude. Sim. Então eu falo assim, ó, eu falo pra ele, ó, você não vai lá só pra ficar bonitinho, forte. Você tá investindo em saúde e você tá cuidando do seu corpo e ainda trabalhando a sua mente pra hora que você precisar da sua força de vontade, você ter ela desenvolvida. Verdade. E é verdade. O cérebro desenvolve a força da vontade, que é essa área cerebral, quando você vence uma preguiça, quando você se desafia, né? Mas existem pessoas que gostam do exercício físico também. Isso. Tem gente que gosta. Eu escuto, às vezes eu falo assim, olha, eu amo fazer exercício físico. É porque aprendeu a gostar. Ninguém nasce gostando. Porque imagina, nosso corpo é preguiçoso. Nosso corpo foi feito para a preguiça. O virtuoso é você superar a preguiça. Agora, a preguiça por si só é instintiva, é que nem bicho. O bicho é preguiçoso. Você gosta de fazer exercício físico, doutor? Faz ou pretende fazer? Acordo 5 horas da manhã, inicio uma leitura, em seguida eu vou para academia. Olha, é do meu. Iniciei isso em 2020. E o que é Desde a época da pandemia para cá. Na época da pandemia foi quando eu tive uma transformação na minha vida. E é interessante porque, assim, temos uma grande psicóloga aqui que pode dizer melhor que eu, que somos seres de hábito. E todo hábito, ele demora um certo tempo para criar trilhas neurais e a gente se adaptar. Perfeito. O início é sempre muito mais difícil. Mas depois que a gente cria o hábito, fica muito mais fácil. E aquela máxima, né? Somos adultos e crianças fazem o que gostam, né? Adultos fazem o que precisam. É importante a gente cuidar da saúde, porque a gente consegue, com isso, ter melhores resultados na vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu melhorei em vários aspectos da vida por ter uma frequência de academia. Mas no caso da pessoa, por exemplo, tudo bem, a gente sabe, a gente vai até na academia, porque precisa ir. Mas acontece quando você chega lá, você começa a ver uma competição pelos mesmos aparelhos, você fala, meu Deus, até aqui eu tenho que esperar. Aí fala, não, então você vai adiantando o outro. Aí tem que falar com o professor, eu posso fazer qual enquanto ele está fazendo esse, posso... Não, espera um pouquinho aqui, é aquela multidão que... Desanima um pouquinho. Fala, maestro, me ajuda aí. Eu, em relação à academia, eu estou ainda naquela máxima, né? Só por hoje, né? Você vai só por hoje. Mas é o que a doutora e você também comentou, é um hábito, né? É a mesma forma de você estudar um instrumento ou alguma coisa, no meu caso em música, né? Sim. Você na área de qualquer um, você tem que tornar um hábito. E esse hábito acaba virando uma coisa normal, como o ato de respirar. Mas aí tem que tomar consciência. E o que você disse no início é bem interessante, é uma virtude, porque tudo que nós fazemos não é só para aquele fim. Sim. Que nem você trabalha disse. Tudo, trabalha a mente, o seu vencimento, só você vencer essa preguiça, é uma evolução para o corpo. Na fé, a gente ouve falar o seguinte, por que eu rezo? Eu rezo sem vontade, mas sabe por quê? Porque nós aprendemos assim com os grandes pensadores, doutores da fé católica, cristã, né? Cristã, melhor dizendo, que nós não devemos, os nossos afetos são traiçoeiros, que nem cachorro. Verdade. Então é o seguinte, você não deve confiar 100% nos seus afetos. Desconfie sempre dele. Então quando eu falo, eu não estou com vontade ou estou com vontade, é aí que a fé ela começa a ser trabalhada em você. Porque, eu não estou com vontade de rezar? Pois agora eu vou rezar. Isso. Porque eu não vou ficar cevando essa coisa traiçoeira que está dentro de mim o tempo todo, dizendo, não reza. Sendo que o exercício físico, ele é uma questão de adquirir um hábito. Isso. Na fé, de tanto eu rezar, eu começo a ter intimidade com Deus. Perfeito. E descubro a verdade. Doutor, só rapidinho, o senhor faz a academia? Olha, padre, eu vou ser sincero, eu faço, mas eu não gosto. E é igual eu. O que me levou para fazer exercício foi justamente problemas no organismo. E aquele negócio, ou você faz ou tá ferrado. Então, tá melhor fazer. Então eu vou para academia e faço porque isso vai fazer bem para o meu físico. Sim. Então é uma necessidade, é como você come, como você bebe água. O ser humano precisa fazer exercício. Isso já, antigamente, o ser humano fazia exercício que tinha que plantar para comer, arar a terra. Hoje ninguém faz mais isso. Então, mais ainda tem que fazer. É uma necessidade.
Olha, então, a nossa enquete hoje no dia é o seguinte, ó. Você costuma praticar exercícios físicos regularmente? Sim ou não? Você vai entrar lá na programa Bendita Hora e no finalzinho do programa o padre vai ler aqui para saber. Agora é o seguinte, ó. Falando de exercício físico, nós estamos com a Marcinha aqui, que ela vai falar agora do Artrofix Power. Vamos aqui uma primeira informação. Vamos lá, ó. Olha aqui que legal isso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Prótese totais desadaptadas podem ocasionar sérios problemas. Ó, o que seriam essas próteses totais aí, doutora Aônio? São dentaduras. São as dentaduras, a famosa dentadura. Artificiais. O pessoal fala chapa, tem vários nomes. E realmente a prótese desadaptada ela pode causar lesões na boca, na língua. E se a pessoa tiver problema e tendências a desenvolver um tumor, pode até virar coisa mais séria. Meu Deus do céu. E é importante ela estar sempre... Porque já nessa prótese total, o paciente perde 70% de eficácia mastigatória, de eficiência. Ou seja, ele mastiga com 30%, mastiga com a gengiva. Ele não consegue triturar direito os alimentos. Então, essa base de resina, ela bate em cima da gengiva, na mastigação, e ela tem que estar super bem adaptada, super bem feita, para não gerar lesões. Essas lesões podem desencadear várias doenças na boca, pode desenvolver até um câncer. Hoje as pessoas prendem, né? Estão prendendo. Como é que tem um sistema hoje, que o senhor estava até falando para mim aqui anteriormente, essas próteses, elas têm como fixá-las na gengiva? A gente pode usar um fixador de prótese total, que é aquela famosa, um pozinho que põe na dentadura, sim. Ou uma pasta, um creme, que ajuda na fixação. Mas essa fixação que a gente está conversando são implantes dentários que são colocados no osso. E esse implante dentário, ele pode ser de 2, você já consegue aumentar 40%. Então esse paciente ele volta a ter 70% de eficácia mastigatória com 2 implantes. Que é um pouco essa foto que a gente está vendo aqui. Esse seria uma dentadura artificial. Embaixo aqui dela. Aqui. Embaixo é um implante. É um implante, né? E aí tem um sistema nesse implante, tipo um colchete de calça. Aí ele encaixa ali, e segura a prótese para ela não ter um movimento de sair, dá uma retenção. Isso é importante. Se você colocar na parte inferior 4 implantes, aí você consegue fazer uma prótese total aparafusada. Aí ela fica totalmente em cima dos implantes, aparafusada, então devolve 98% de eficácia mastigatória. Que legal. E no superior a gente tem que ter pelo menos 6 implantes, porque o osso da maxila é um osso mais poroso. Então, inferior no mínimo 4, superior no mínimo 6 implantes. Aí a pessoa mastiga como se tivesse dentes na boca. Mas aí as idades, assim, qualquer pessoa, por exemplo, um idoso que está usando, ele pode fazer esses implantes? Ou já tem que ter todo um cuidado diferente? Como é que... A idade para ser feito o implante dentário começa a partir dos 21 anos, que o ser humano já teve todo o crescimento ósseo. Aí não vai crescer mais, aí pode fazer o implante. Até a idade que ele tiver saúde bioquímica, biologicamente, poder receber. Eu já fiz implante de reabilitação numa colega minha dentista. Eu fiz a parte superior quando ela fez 80 anos e na parte inferior quando ela fez 90. Nossa! Ela é dentista, hoje ela já parou. Mas ela não queria parar, não. Ela parou na pandemia porque o filho obrigou ela. E ela fez prótese, ela tem uma saúde perfeita, ela não usa álcool, não é tabagista, não fuma, não bebe, se alimenta muito bem. E o osso dela é osso melhor que de muitas pessoas mais jovens. Olha só que coisa. O osso do fumante, ele parece um biscoito cream crack, sei lá se é marca ou não, mas aqueles biscoitos... Fica frágil. Poroso. E a pessoa pode perder. O fumante, ele perde também 40% de saúde óssea. Nossa. E ela nunca fumou. Que não é só pulmão, saúde né? boa, ou seja, a idade não tem limite. Não tem limite. Que legal. Tá vendo, gente? Olha que bacana. O doutor dando uns toques aí
sobre a prótese, você que usa prótese total, você já tem como fazer uma fixação muito interessante. Agora é o seguinte, o príncipe chegou, nós temos um príncipe aqui, e ele vai falar de um produto da Joy, que a empresa Joy é maravilhosa. Mais uma notícia aqui, minha gente, olha aqui, ó. Vamos lá. Benefícios. Golpe do INSS envolvendo prova de vida. Entenda os riscos e como se proteger. Doutor Danilo, explica um pouquinho para nós aí, esse golpe aí. Aliás, golpe a gente vê toda hora, todo momento. Mas sobre esse do INSS, que envolve provas de como entender esses riscos aí, se proteger deles. É importante essa pauta, padre, pelo seguinte, os aposentados eles têm sido vítimas de vários tipos de golpe e essa é uma das modalidades. Algumas pessoas vão na casa dos segurados, não sei como esses dados vazam, mas vão na casa dos segurados aposentados pedindo para fazer a prova de vida, a comprovação. E ali vão pedir foto, vão pedir documentos. E é perigoso porque desde 2023, o INSS já não faz mais prova de vida. Olha isso. Na verdade, a prova de vida agora do INSS, ela é interna. É o próprio INSS, via pesquisa nos seus sistemas, ele identifica se o cidadão ele está tendo movimentação. Quando você, por exemplo, vota, movimentações bancárias, tudo isso indica que você está vivo. Então, essa ordem inverteu. Desde 2003 é o INSS quem faz essa verificação e não mais o aposentado que precisa provar que está vivo. Mas algumas pessoas têm se aproveitado. Uma outra que tem acontecido também, que é muito importante eles tomarem cuidado, por exemplo, eu como advogado tenho alguns clientes que têm processos na justiça. O que esses criminosos fazem? Os processos eles são públicos, eles identificam esses processos, entram em contato, porque os dados dessa pessoa, o telefone está no cadastro de consumidores, e entra em contato e fala, o seu processo aconteceu. Ele se passa pelo advogado, pega o símbolo do advogado, a foto, quando o advogado tem foto pública, divulga e fala, eu sou advogado, seu processo saiu, precisamos aqui pagar uma guia. Essa pessoa acaba acreditando pelo desejo de ter o problema resolvido e acaba fazendo o depósito para esse criminoso. Isso tem acontecido com muita frequência. Em alguns casos, eles até fazem chamada de vídeo e agora com o celular é possível você identificar o que está acontecendo no celular da pessoa, fazer aquela verificação. Então eles entram na conta bancária, mandam um link para a pessoa efetuar um pagamento. Então o aposentado precisa tomar muito cuidado. Se ele tem advogado, converse sempre com o advogado, preferencialmente presencialmente ou nos números que ele conhece e sempre desconfie. A gente vê aí, por exemplo, acho que todos os canais de TV, de rádio e de internet, redes sociais, deveria fazer uma propaganda disso aí para conscientizar quem é aposentado. Principalmente essas pessoas mais simples, né? Mas eu sei que é muito difícil, mesmo com todo o cuidado, a gente nunca vai conseguir, porque esses caras são meio que inovadores no crime, né? Nossa. Toda hora eles estão conseguindo fazer uma faceta diferenciada, né? Mas aí é como você falou, às vezes o que me preocupa mais, doutor, são as pessoas mais humildes, que elas não têm condições de pagar um advogado. A gente, por exemplo, lá na paróquia, lá nós temos a faculdade do lado, que nós estamos pedindo para os jovens estudantes de direito auxiliar as pessoas que têm menos condições para poder dar uma base para eles, alguns cuidados, para evitar esse tipo de coisa, né? É importante. A falta de informação, sabe, eles pegam da inocência da pessoa e eu acho que todos nós caímos, a gente cai também. Acho que todo mundo já caiu em algum golpe. Todo mundo já caiu. Vida, Você imagina eles que eles estão tentando se reerguer na vida como idosos agora e os caras se aproveitam disso, pô. É complicado. Esse trabalho que vocês fazem aqui é muito importante de conscientizar, mas isso, como você trouxe, realmente precisa ser massificado e intensificado. Porque pessoas simples às vezes recebem essa informação, mas no momento em que o bandido entra em contato, ele tem uma capacidade de ativar a emoção dessas pessoas e conduzir elas para que o crime aconteça. Eles falam com uma maestria que parece que é alguém muito seguro e familiar. As pessoas têm certeza de que é o advogado, de que é alguém do INSS. As pessoas não duvidam, elas realmente caem. E é muito triste quando a gente encontra pessoas como essa que caíram no golpe e a situação, sabe, de desilusão. E é difícil, porque elas se sentem culpadas de algo que, na verdade, elas foram vítimas. Exatamente. E agora, com essa coisa da inteligência artificial, você copia a voz, você copia a face. Nossa, é muito difícil. Então, gente, nós vamos ter que nos unir muito para que a gente possa fazer todo um trabalho de divulgação para evitar esse tipo de coisa. Vamos a uma outra notícia aqui, gente. Olha só aqui, ó.
Afinal, você sabe quem conduz a orquestra? Conheça a função do maestro. É verdade, né? A gente fala, maestro! Só que ninguém, quase muita gente não vê o maestro. E quando vê, às vezes não sabe direitinho, Júlio, o que o maestro faz e o que ele responde, qual é a resposta que dá na arte da orquestra, da música, né? Eu sou o simplista nas explicações, para ficar mais didático. Primeiro que o maestro é o único que faz o concerto de costas para o público, né? Verdade. Então ele já... Você não tô nem aí, né? Mas ele tá aí, sim. Então, a função do maestro é como se fosse um CEO, um gerente de uma empresa. Eu vou simplificar bastante. Quem quiser se aprofundar, por favor, busque mais conhecimentos, eu estou à disposição também. Então, mas o que acontece? Ele verifica a peça, vamos imaginar uma orquestra com 80 músicos. Tá. Nós vamos tocar uma peça de Liszt, assim, romântica, ou uma peça mais deprimida, uma peça de Beethoven mais grandiosa. Tá. Então o maestro é o responsável para trazer a energia desses 80 músicos, porque cada um vai chegar no dia do concerto, vão até o teatro e cada um vai vir com algum problema. Sim. Já começa daí. É essa coisa subjetiva de uma prece que o maestro tem que chegar e conseguir canalizar a energia de todos para o momento. Então, os gestos dele, além de ser gestos de entradas, gestos de solos, também são gestos para ele levar para você essa coisa que o compositor queria passar para o momento. Ele chega numa peça de Beethoven assim, então ele faz aquela coisa agressiva, bem forte, para você chegar e se localizando. Então, essa é uma das funções. Tá. Ele tem essa função de chegar e de trazer toda essa energia e ser o máximo rigoroso, assim, perfeito possível do que o compositor quis fazer. E aí vocês perguntam, mas o Beethoven não existe mais, como é que ele vai saber? Então, através do Guido d'Arezzo, né, que nós tivemos aí a escrita musical, foi uma evolução gigantesca, nós conseguimos, na partitura nós temos lá, as frases são escritas em italiano, tem meio piano, forte, rápido, lento, ralentando, que diminui. Então tem as expressões. Fora isso, o maestro tem que estudar a peça, estudar a vida do compositor, tem que estudar a época. Ele tem que saber, é uma curiosidade que eu sempre tive, o maestro ele tem a necessidade de ter ou uma noção, saber tocar todos os instrumentos? Então, hoje, com a tecnologia, sim, é interessante você conhecer para você pedir, né? Pelo menos ter um conhecimento. Tem violinos, às vezes os violinos estão tocando, todos tocarem na mesma posição. Você tem que ter um conhecimento, isso é importante, assim, para você, para o seu desempenho pessoal. Perfeito. Você pode chegar para um violoncelo, dá para fazer outra posição, é questões de estética, que isso também envolve, que a gente... É uma apresentação gigantesca, se fica um violino subindo, outro descendo. Então essa harmonia também ele pede para o primeiro violino, vamos fazer as arcadas todas nesse movimento para cima, ou começa de cima para baixo. Então tem isso aí. Mas geralmente ele tem os chefes de naipes, que são os primeiros violinos, primeiro trompete, e os auxiliam. Mas assim, a responsabilidade da execução da peça é do maestro. É do maestro. A interpretação. Por isso que essas pessoas são amantes de música. Hoje dá pra gente ver no YouTube assim, eu quero ouvir a Nona Sinfonia com o maestro tal, porque cada um tem uma forma de interpretar. Hoje eu vim com meu filho ouvindo um dobrado, uma música brasileira das marchas, de uma banda espanhola, e eles estavam tocando em um ritmo, porque eles não são latinos, eles não vivem aqui no nosso hemisfério sul. Então eles tocaram do jeito que o europeu toca, tocaram baixo, comedidos, deu para ouvir bem. Agora você ouve com uma banda brasileira, já é outra energia. Eu também... Tudo isso o maestro também tem que conhecer. Então, por exemplo, o maestro lá da Espanha, ele tentou ser fiel o máximo possível. Como eu vi também uma orquestra japonesa tocando o hino da Marinha. E, assim, chegou o máximo possível, mas assim, das nossas origens é difícil. Então essa é a função do maestro, ele tem que chegar o mais próximo possível. Aí o que acontece? Ele precisa estudar e ver o que acontecia politicamente à época, como era a sociedade, porque a música, ela é um retrato, ela é uma pintura. Ela é um arquivo histórico. De dramas, de romances, de conquistas. Isso. É uma arte que está tudo ali, você, através do som, você consegue fazer a interpretação do drama. Então. E o maestro, ele tem que saber acionar o momento dos acordes. Ele chega e ele tá regendo assim, por exemplo, tem um solo de violinos mais agressivo, então ele pede os gestos, né, para você abaixar, subir, aumentar, o grandioso. Então, existe uma linguagem. E tem que ter uma confiança muito grande
nos que tocam, né? Como é que chama esse? Eles são os instrumentistas. Eles têm que confiar muito no maestro para saber que aquela colocação da mão, aquele levante, aquele baixo, ele tem que confiar muito na sua... Por isso, o maestro é uma pessoa que, além disso, ele tem a grade musical, que nós chamamos, que são todas as partituras dos 80 músicos escritas aqui. Então, ele tem que ter um conhecimento. Aí nós temos as marcações que nós fazemos. Porque mesmo o músico sabendo que, vou entrar depois não sei do que, ou tem contagem, é obrigação do maestro. Ele é o responsável, ele tem que passar toda essa informação. Tá vendo, gente? Vocês estão pensando que ser maestro é só porque é bonito falar maestro, futebol, o cara é um maestro no futebol. Tem que estudar muito. E o Júlio é um fenômeno que a gente já vai falar mais sobre ele. Mas agora eu tenho um recado importante da Eleve, a creatina. Vamos a uma outra notícia aqui, gente. Orgulho no casamento. Como assim? Como evitar que ele acabe com a relação conjugal? Sem equilíbrio, esse sentimento pode se tornar nocivo para o relacionamento, gerar discussões frequentes e afastar o casal. O orgulho no casamento, Meirinha? Em tudo, né? O orgulho é um dos maiores pecados, porque ele gera todos os outros, né? Então ele gera umas guerras, tanto entre países, ou a guerra dentro de casa, porque é aquela coisa a gente querer estar certo o tempo todo. E o problema do orgulho é que ele esconde uma sensação de inferioridade. Porque a prepotência, o orgulho, é como a pessoa precisasse se afirmar o tempo todo que ela é boa, e para isso, às vezes, ela menospreza o outro, dizendo, você é ruim, sabe? É do tipo, eu que estou certo, então você está errado. E aí começa aquele bate-boca no casal, e aí você gera uma guerra, porque a pessoa não percebe o seguinte, a nossa maior capacidade humana é de se comunicar através da fala. Então, nós nos tornamos civilizados quando a gente consegue sentar e conversar e negociar. Quando a gente não consegue fazer isso, é que nós não temos a maturidade suficiente para transformar essas emoções em palavras e conseguir conversar. Então, o que a pessoa faz? Ela começa a atacar o outro, ela sai da razão dela, aumenta a voz, começa toda aquela briga, faz birra, não quer mais falar, se afasta, e aí começa a criar o abismo entre o casal. Então, o orgulho não é falta de amor. Então, ele até ama, mas a forma que ele tem de resolver os problemas é muito imatura. É como uma criança. Já assim, Meirinha, que quem ama de verdade, ele aceita a pessoa com as suas dificuldades, com seus defeitos, e que é capaz até de conviver bem por causa disso, porque é um amor verdadeiro. Mas a gente não tem essa maturidade, padre. A maior parte da população não tem. Mas será que porque não falta esse amor verdadeiro? Não, e o fato de você aceitar, quer dizer, não significa que você precisa conviver com aquela coisa. Porque dependendo do que a pessoa tem de defeito, vamos dizer assim, é insuportável no convívio, né? Porque a gente aqui, quando fala, vou aceitar os seus defeitos, é uma coisinha que dá para passar, né? Mas tem defeitos, né? Tipo, sei lá, um vício em droga, um vício em jogo, uma coisa que realmente ele vai impactar o convívio e a saúde da família. Também, né? Isso. Então, tem coisas assim que, por mais que você ame a pessoa, a gente precisa fazer com que ela cresça e amadureça e seja responsável pelos atos dela. Até um ato de amar também é fazer a pessoa também raciocinar o outro lado, né? Isso. Então, e esse é o ponto importante no casal, é quando a gente consegue parar para conversar e pensar sobre isso. Falar, puxa vida, é mesmo. O jeito que eu sempre fiz até hoje, talvez não seja o correto, mas talvez possa ser de outro jeito. Você que é uma psicóloga, até para você falar uma verdade, de fazer a pessoa fazer uma interpretação da vida dela. Tem que ter um jeito. Você tem que ter um jeito psicológico de entender ela. Não pode ser na hora da raiva. Ela vai me atacar. Quando você já vê que a pessoa já alterou a voz, parou de falar, se afasta, porque só vai piorar, para de falar naquela hora. Quando a pessoa estiver tranquila e tal, aí você toca no assunto, sabe? Porque aí a pessoa está desarmada. Perfeito. E vai com carinho. Por exemplo, a acusação, muitas vezes as mulheres, elas começam a ficar com muita raiva e quando ela vai conversar com o marido, ela fala, você, sempre, ou você nunca. Essa palavra sempre, nunca, é terrível, porque sempre, quer dizer, você sempre faz isso ou você nunca faz isso, né? E aí começa aquela discussão. Então, a melhor forma é assim, então, amor, sabe, com carinho. Eu fiquei muito triste, então o melhor é você falar a forma como você se sentiu. Fiquei muito triste, eu fiquei magoada por algo que você fez.
Não porque você é, mas pelo que você fez. Naquela hora, você fez isso. Aí você descreve o ato, né, do que aconteceu e como você se sentiu. Seria possível... Aí você dá uma sugestão de melhoria de comportamento. Você fala, olha, seria possível você da outra vez, não ficar falando na frente dos outros? Quando a gente chegar em casa, a gente conversa sobre isso, porque eu me senti muito humilhada, me senti exposta, eu não gostaria que fosse assim. E aí você mostra um pouco da tua vulnerabilidade. O orgulho não permite que você mostre a sua vulnerabilidade, porque o orgulho, ele está sempre, né, o ego sempre muito acima, como se nada me atacasse, nada me atingisse. Então, ele está sempre na pose de rei ou rainha, sabe? E essa, eu acho que essa é uma postura que na intimidade do casal, ela corrói a confiança. Porque a confiança é justamente você abrir teu coração e mostrar a sua fragilidade. E você poder confiar na pessoa de dizer os seus maiores medos. Apesar que a gente sempre ouviu falar também que a gente só se conhece mesmo na convivência, né? Sempre. Porque às vezes você, naquele momento da paquera, do namoro... lá você tá com máscara, né? Com máscara. A partir do momento que você começa a conviver, dormir, viver, jantar... Isso. Tem que aí todas as máscaras caíram. Aí começa a cair, você começa a ver verdadeiramente quem é o que está do outro lado e quem é que está desse lado aqui. E o outro é um espelho. Por isso que a gente tem que estar muito aberto aos feedbacks. Porque tem muita coisa que a gente não enxerga em nós, que a gente se acha sempre o rei da cocada preta, entendeu? E a outra pessoa também não enxerga. Por isso que Deus faz Adão e Eva. Porque um é um espelho do outro. E você pode ver que na primeira briga que acontece, um culpa o outro. Entendeu? Não é assim? É assim. O casamento é a mesma coisa. Então, se a gente entender que nós temos essa natureza, a gente para pensar, fala, peraí, eu tenho uma tendência a reagir quando alguém fala de algum defeito meu. Sim. Então, se eu trabalhar um pouco mais a minha humildade e entender que eu não sou perfeita e tudo bem, abrir meu ouvido, pelo menos para ouvir, eu não posso nem concordar, mas pelo menos para ouvir e pensar sobre isso, tá bom. É verdade. Então, tá vendo, gente, isso aí, ó, serve muito, ela tá colocando para casais, mas na verdade, essa receita serve para todos nós, casais, para quem é casado, para quem é solteiro, porque a gente convive com seres humanos. E a gente tem essa dificuldade, nós temos uma coisa muito do orgulho, né? Isso machuca, a gente tem que ter essa humildade de mergulhar dentro da gente, fazer um reestudo da gente também, né? Isso. Maravilha, mas ó, é o seguinte, o André tá por aqui agora. Ó, daqui a pouquinho o Padre Marcos volta com essa galera aqui, hein? Já, já. Cafezinho bom. Depois do café, notícias como essa aqui, ó. Dá uma olhada, gente. Aposentadoria em 2025, ano que vem, ó. Como é que vai ser, padre? Regras, como funciona, quanto recebe e quem tem direito, hein? Com a reforma da Previdência, brasileiro possui pelo menos 5 maneiras de se aposentar. 5 maneiras? A partir de 2025? Sim. Explica um pouquinho para nós sobre isso aí, doutor Danilo. Vai ter umas melhoras? É apenas uma ilusão? Ou é mais um papo furado aí para enganar o povo, tadinho da população, hein? Felizmente, melhoras não virão, não, padre. Não haverá grandes melhoras? Não haverá. O que acontece é que até 2019 todo mundo sabia que homem aposentava com 35 anos de contribuição, certo. Mulher com 30 anos de contribuição. Depois de 2019 surgiram algumas regras de transição, uma regra de mudança entre o sistema anterior e o sistema atual. E aí foram onde surgiram essas 5 regras. Essas regras, elas vêm alterando ano a ano. E para 2025, 2 delas ficaram um pouco mais difícil para que as pessoas consigam se aposentar. Uma delas é a regra da idade mínima, para que as pessoas se aposentem. Então, homem com 35 anos de idade, mulher com 30 anos de idade, além de ter o tempo de contribuição, precisará ter, em 2025, o homem 64 anos de idade e a mulher 59 anos de idade. Se não atingir essa idade, ele não consegue se aposentar. Se não tiver nessa regra, pode ter 35, 36 anos. Pode ter. Mas ele está com 58 anos. Não vai aposentar. Não vai aposentar. Essa foi uma mudança que veio em 2019 e vai apertando a cada ano. Esse ano de 2024... Qual é a justificativa, doutor? O senhor que estuda isso aí, por que eles lançam esse tipo de determinação para a população? Qual é o objetivo? Aonde eles querem chegar? Na verdade, o argumento da reforma é o déficit da Previdência. A Previdência ela vem sofrendo um déficit e eles acabaram
com a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, ela já não existe mais. Então, homens, em tese, não se aposentam mais com 35 anos de idade e mulher com 30. Isso não existe mais, acabou em 2019. O que houve foram algumas regras de transição, que é mais ou menos assim, ó, você que estava perto de se aposentar, eu vou criar uma situação alternativa para que você ainda consiga aproveitar um pouco da regra anterior e um pouco da nova regra. Eu, por exemplo, eu não tenho como aposentar com as regras antigas. Eu vou aposentar apenas com 65 anos de idade. O padre, que é mais jovem, provavelmente vai se aposentar também apenas aos 65 anos de idade. Agora, aquelas pessoas que estavam mais próximas da aposentadoria, criou uma regra intermediária. Então, essa é da idade mínima. Então, além dos 35 anos, o homem, no caso, precisa ter 64 anos de idade, essa é a regra mínima. E tem uma outra regra, que é a regra de pontos, que soma a idade da pessoa mais o tempo de contribuição. Ela precisa ter, no mínimo, o homem 35 anos de contribuição e a mulher 30, e precisará ter, no ano que vem, 102 pontos o homem e 92 pontos a mulher. Como é que funciona essa pontuação? Como é que é isso aí? 40 anos, por exemplo, de contribuição com 60 anos de idade. Aqui eu tenho 100 pontos. Então, eu, homem, com 40 anos de contribuição e 60 anos de idade, eu não consigo me aposentar. Se eu tiver 62 anos de idade, nesse caso, então, em 2025, eu terei 102 pontos. E aí, nesse caso, eu consigo me aposentar. Agora, se esse quebra-cabeça aí, parece que não é proposital para deixar todo mundo doido e falar assim, eu quero trabalhar, vou trabalhar até morrer, não estou nem pensando mais em me aposentar, deixa, venha o que vier. E a outra pergunta, acho que mais triste de tudo isso, será que os que estão à frente, compondo essa previdência, tem as regras também assim, chicoteadas como a população tem? Então, é bem complicado, assim, o cerco ele vem fechando cada vez mais para a Previdência Social e ela vem sendo desmotivada. Os jovens, muitos jovens, não têm tanto interesse na Previdência, mas é importante a gente traçar um paralelo porque ela é fundamental para a proteção de boa parte da nossa sociedade. Então, a Previdência Social, ela é muito importante para a manutenção, principalmente das pessoas mais carentes. Então, é importante que as pessoas entendam e contribuam com a Previdência Social de alguma forma, que façam um planejamento previdenciário, isso é o que nós, advogados, sugerimos, para que essa pessoa realmente tenha a possibilidade de um plano de aposentadoria. Algumas pessoas talvez tenham mais condições de pensar em outras alternativas, mas a Previdência Social, assim como o Sistema Único de Saúde, o SUS, embora não seja dos melhores, ele é fundamental para as pessoas que não têm condições poder ter a saúde. Então, a Previdência é a mesma coisa. Que coisa, hein, gente? Isso aí é uma conversa muito, muito doida. A gente ainda vai ver isso aí acontecer muitos anos. E o pior que o que me preocupa é que, como você falou, as gerações começam a ficar desmotivadas, né? E aí o que acontece? Diminui contribuição, a base vai diminuindo. Aí o que acontece? Aí vem os roubos, acontece cada vez mais, a pessoa não tá nem mais aí, ó. É roubo, é golpe. Golpe, não tô nem aí, é o país da loucura. Mas tem uma coisa aqui que não é loucura não, hein? Ou é um casamento perfeito hoje é loucura? Não, não é. E a Joy prova isso, hein? Porque o príncipe vai falar do Prômega. Ó, notícia, minha gente, dá uma olhada aqui, ó. Reabilitação oral e sua importância na nutrição. Doutor Aiônio, conta um pouquinho sobre essa reabilitação oral aí e essa importância na nutrição. Explica um pouquinho isso para mim. É devolver a função mastigatória para a pessoa. O pessoal pensa em reabilitação estética só, fazer lente de contato. Que agora virou moda já, né? Virou moda. Tá. Mas a saúde nossa começa pela boca. Nós precisamos, o nosso sistema digestório começa na mastigação. Trazer o alimento, mastigar o alimento. Mastigar bem. Bem, para jogar para o estômago já a digestão feita, o alimento triturado. E você sabe que é importante, padre, até na hora da alimentação, a hora que a pessoa vai se alimentar é uma hora sagrada. A pessoa, pelo menos, precisa, quando estar comendo, estar consciente do ato que está fazendo. Estou me nutrindo. Então, deixar de lado todas as distrações e fazer a alimentação, levar o alimento na boca, mastigar pelo menos 25 vezes para jogar a comida para o estômago. Isso que ninguém faz. Difícil. Eu acho que a maioria de nós hoje estamos engolindo, dando uma macetada com a boca e ó, manda. E por isso os problemas hoje digestivos. Estomacais, que dá o problema estomacal. Muita gente. E a gente devolve. Eu sou um reabilitador oral, professor de prótese,
E o meu trabalho é voltado para devolver a função mastigatória e a estética é subsequente. Aí a gente vê estética facial, de suporte de lábio, mas a mastigação é fundamental. Dar a oclusão correta dos dentes para conseguir o paciente triturar o alimento direito, que tem até isso, porque uma maloclusão gera problemas de disfunção muscular, problemas de articulação temporomandibular, que é a ATM. Caramba! A reabilitação oral, eu trabalho visando reabilitar o paciente no seu geral, devolvendo para ele a função mastigatória, a estética, a dimensão vertical correta da face, também isso, porque muda até a estética facial da pessoa, e a gente consegue devolver isso reabilitando os dentes do paciente, fazendo essa reabilitação oral. E ela pode ser feita com próteses fixas, sobre implante, ou próteses totais, que a gente já comentou aqui no programa, que é a famosa dentadura, as próteses parciais removíveis, que são sobre dentes e mucosa. É importante a reabilitação. A pessoa, quando eu vejo o paciente, eu vejo o geral dele, para devolver para ele, reabilitá-la, a parte oral dele, todo o sentido amplo, né? Porque a gente nós falamos muito de ginástica aqui, que é importante, mas na hora que você está mastigando, você está trabalhando uma musculatura nessa parte da sua cabeça aqui, né? Que o senhor sabe que ela é importante, que eu acho que quem não trabalha muito isso aqui começa a dar problema, dor de cabeça, como o senhor acabou de falar, traz vários tipos de problemas que a gente nem... E essa parte da mastigação também, que eu comentei, mastigar 25 vezes, outro lado positivo é que depois de 20 minutos que a gente começou a alimentação, o cérebro recebe uma ordem de saciedade. Sim. Aí fala, você já está satisfeito, pode parar de comer. Então, comendo muito rápido, você engorda. Você engole e não para de comer que nem um cavalo. Tá vendo? Verdade. E nós não somos cavalos. Tá vendo, gente? É importante saber mastigar, hein? Vamos lá, reeducar as crianças aí. Temos mais uma notícia. Olha aqui, ó. A inveja é um atestado de inferioridade. O sentimento não é um fenômeno dos tempos atuais. Está presente na vida desde os primórdios. A inveja é um dos aspectos que no cristianismo é um dos pecados, uma das fraquezas, um dos demônios, como o pessoal falava, né? E todo mundo tem, viu, padre? Todo mundo tem. A gente acha que só os outros têm, né? Mas nós também temos. Também, né? E a inveja, ela pode ser encaminhada tanto para o lado positivo quanto negativo. Quando a gente supera a nossa parte má, vamos dizer assim, a gente consegue transformar a inveja em inspiração. Então, aquilo que nós não temos, que a inveja, ela sempre vem de uma comparação entre o que eu tenho e o que o outro não, o que eu não tenho, o outro tem. Ou que o outro consegue e eu não consigo. Eu não consigo, exato. Quando nós ficamos ressentidos com isso, aí vem aquela coisa da frustração e da raiva, que é o que acontece com Caim e Abel. Então, o Caim fica com muita raiva, por que Deus dá atenção para Abel e não dá para mim? E a gente faz isso na vida também, quando alguém tem mais sucesso que a gente e nós nos esforçamos demais e somos honestos e fazemos tudo direitinho e a vida me traz umas desgraças na minha vida, mas não traz na do outro, você entendeu? Né? Então, a gente fala assim, por que Deus? Eu não sou ouvida, Deus esqueceu de mim, e a gente fica com raiva, né? Essa revolta. Mas é justamente quando a gente não... a gente se pega na comparação, fica com raiva da vida, que é a raiva de Deus, e aí a gente se mergulha nessa comparação entre todo mundo é bom, todo mundo merece tudo e eu não mereço nada. E aí a gente cai naquele pecado, né, de nós não sermos... de nós mesmos não reconhecermos as bênçãos que nos foi dada. Porque nós somos únicos, né? Isso, e então a gente só olha o que é do outro, o outro é bom naquilo, mas eu não enxergo que eu sou boa. E esse é um grande problema hoje na nossa sociedade, porque hoje a gente vive se comparando o tempo todo, pega os melhores exemplos, os melhores esportistas, as mulheres mais lindas e começa a se comparar com as referências que aparecem no nosso feed de notícias todos os dias. Eu achei interessante, isso é até isso que você está falando, eu vi uma reportagem do ex-técnico agora do Grêmio, Renato Gaúcho. Os repórteres estavam enchendo os pacová dele. E ele chegou uma hora que ele fez uma questão que, se você olha assim, fala, pô, o cara é metido. Não, ele não é metido.
eu concordo com ele. Ele falou, eu sou bom no que eu faço. Isso. É difícil a gente admitir. Muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Então, essa coisa da comparação, ela corrói o nosso caráter nesse sentido. Porque ele vai trazer para nós os piores sentimentos que vão se transformar nos piores comportamentos. Porque o sentimento, ele gera comportamentos. Então, assim, a melhor coisa é a gente parar, né, um pouquinho com a rede social e se conhecer. O autoconhecimento é a melhor solução para a inveja. Né? Viu, gente? Qual que é? Né? Agora vamos a outra aqui, ó. Tem mais uma. Especialistas reforçam a importância do ensino da música para crianças e adolescentes. Vamos lá. Maestro Júlio, realmente a gente tá vendo, antigamente quando era criança não podia ter música, falar, matemática, tem que estudar. Hoje a música ela é importante no mesmo patamar. Isso. Então, estão dando mais importância para a música hoje. Eu vou falar do meu tempo de criança, que eu morei numa vila que praticamente a maioria eram descendentes de italianos e portugueses, então tinha essa tradição de banda. Bandas, então toda criança tinha que estar na bandinha. No interior de São Paulo, no Nordeste, tem bastante ainda essa tradição. Mas aqui, como nós estamos em São Paulo, né, existem projetos relacionados à criança e adolescente. A importância da música é uma coisa que eu sempre trabalho. Eu trabalho escolhi trabalhar com cerimônias de casamento e trabalhar com criança. Porque eu enxergo a música, ela já foi no decorrer da história, já foi... Uma terapia. Já foi religião, já foi saúde, já foi mágica. Hoje, eu enxergo a música como uma terapia, lógico, para você desenvolver o seu lado intuitivo, o seu lado de criatividade, principalmente para as crianças hoje, que está mais em voga, porque essa geração de 14, 15 anos, eles já nasceram dentro do computador. Verdade. Então hoje eles estão acostumados com enter, delete, não sei o quê. E a música, ela te dá uma travada porque ela é um processo que é lento. Não adianta, é orgânico. Tá. Isso aí segura um pouco, já diminui a ansiedade da criança. Trabalha o foco, a atenção. Trabalha o foco, gera uma autoestima, porque você trabalhando em grupo, você fica responsável, você trabalha. Desenvolve a inteligência, viu? Desenvolve a inteligência, meu raciocínio. Mas é uma coisa que você não percebe. Isso você vai usar na vida adulta. Então é o seguinte, eu trabalho esse aspecto com as crianças justamente para isso, para eles utilizarem na vida adulta. Eu não faço trabalho musical com criança para torná-los músicos. Porque num grupo de 20, é consequência ter 2 ou 3 que irão seguir. Mas assim, não é obrigatório. Você está utilizando isso para a sua vida adulta. E, ó, e o nosso querido o maestro Júlio, ele está com o filho dele aqui, o Bernardo. Mostra o Bernardo, como um menino bonito, de 14 anos. Ele está com violino na mão, né? Ele toca violino, né, Júlio? Toca violino e outros instrumentos. Instrumentos. Ele é meu assistente na aula de fanfarra da escola. Na aula de fanfarra? Você é assistente do seu pai? E como é que é para você ser filho de um maestro, onde certamente ele te induz aí também a cantar, querer tocar, né? Que é legal, né, Bernardo? Faz parte da música, a gente acaba tendo uma pessoa referente, a gente acaba tendo mais. E eu acabei trazendo também meus amigos para esse mundo também. Olha que legal. Ser pai de um maestro. Isso. Ser filho do maestro. Filho do maestro. E como seu papai falou também, né? Que ajuda você a se centrarem mais. A música tem várias facetas positivas, né? Vamos ouvir, ele vai tocar um pouquinho de violino pra gente. Dá uma olhada, o Bernardo, que é o filho do nosso querido maestro Júlio. Vamos escutar um pouquinho o Bernardo tocar. Olha lá. O cara fez uma homenagem ao Padre Marcos aqui. Show de bola. Mas essa já foi uma aula de empreendedorismo, né? Ontem ele falou, como é o perfil do padre? Eu falei, ele gosta de Elvis Presley. Então ele já preparou essa música como ontem. Ele é inteligente. E uma das facetas da música também é se tornar empreendedor, né? Para você trabalhar esse aspecto. Ó, vamos ver mais um trecho. O Bernardo, toca o que você gosta, o que você aprendeu com seu pai. Toca para os nossos telespectadores. O mundo tá te assistindo agora. Você tá em casa junto com o papai aí, vai lá. Vou tocar um artista. Isso. Vou tocar um artista clássico que eu gosto bastante, que é o Beethoven. Vou tocar uma das músicas mais famosas
que ele tem, que é a Nona Sinfonia. É? O ódio de Nona? alegria. É. Vamos lá. Quero ouvir a Nona Sinfonia, hein? Que não é fraco não, hein? Ó, Muito bom, parabéns. De uma orquestra esse menino aí? Já. É? Ah, gente, olha, eu agradeço demais aqui, o nosso tempo acabou. Bernardo, beijo no teu coração, Deus abençoe você, tá bom? Você é maravilhoso. Doutor Danilo, você vai voltar. Obrigado, gostei demais das suas colocações. Ele caminha já é de casa, né? É, padre. Atleta da palavra. Meu Deus do céu. Deus abençoe você. Amém, padre. Tava com saudade. Você vai voltar aqui para nós falarmos mais da música do seu trabalho, tá bom? Eu quero deixar aqui uma lembrancinha. Pro padre? Sim. Aí, ó, maravilha. A lembrancinha pro padre Marcos, tá bom? E o nosso querido doutor Aônio, que é um baita de um médico da boca maravilhoso, dentista de primeira. Obrigado. Aônio, que Deus abençoe o senhor, Amém. tá? A nós. Gente, que Deus abençoe você também, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, hoje tem a noite carismática, hein? Ganhei um presente aqui, ó, lindo, hein? Vamos ver. Vamos lá, meu povo. Olha aí, solta a música aí. Tem música? Tem música? Põe aí. Olha lá. Olha aí, ó. Clima de The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking